Comprar uma casa de investimento ou uma casa para morar? É possível qualquer brasileiro comprar essa casa? É difícil, não é? Temos muitas perguntas para responder, mas antes eu queria apresentar para vocês aqui o meu amigo. Tamo junto demais. Nathan Palmas. Como é que você tá, meu irmão? Tudo certo ou não? Tudo bem, Você graças tá a se Deus. sentindo bem hoje, cara? Cara, tô sentindo Você maravilhoso. tá leve hoje, cara? Eu tô. Você surfou hoje ou não? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não? É. A gente tá falando aqui direto de Gold Coast, especificamente, né? Um lugar maravilhoso para surf, né, cara? A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto aí. Mas o Nathan, basicamente, é casado com a Jamile, é pai da Lanai e do Kawai, né? Sim, isso. COO aqui da JDL, empreendedor. Um exemplo a ser seguido, cara. Gosto muito da sua história, sabe disso que eu te admiro pra caramba. Todos do time aqui te admiram muito, de verdade. E eu tomei a decisão de começar a trazer os próprios colaboradores aqui da JDL, né? A gente costuma se tratar como irmãos mesmo, porque a gente acredita plenamente que aquilo que a gente vem fazendo é algo que realmente impacta a sociedade, né? E é muito bom quando você encontra aquilo que você é bom fazendo, aquilo que você pode ser pago por isso, aquilo que as pessoas precisam e aquilo que você ama fazer, né? Isso, em uma cultura japonesa, eles chamam de Ikigaya, o propósito da sua vida profissional, né? E a gente ama o que a gente faz. Então, cara, bem-vindo novamente aí, tamo junto demais. E bora pra esse Obrigado. bate-papo, então? Com certeza, vamos pra Vamos cima. agregar valor na vida da galera, né, man? Com certeza. Quero começar pela primeira pergunta de cara, assim, né? Por que, na sua opinião, Nathan, baseado na sua experiência, lembrando que o Nathan, como eu falei, ele é COO da empresa, tá? Ele não tá no time comercial, ele não tá no mar, ele tá em tudo, né? Ele não tá especificamente num lugar só, mas pelo panorama geral, pela sua expertise, por que especificamente é bom você comprar a sua primeira casa de investimento ao invés de comprar a sua casa para morar? Então, na verdade, não existe uma fórmula certa a se seguir, né? Não existe um padrão que se encaixa a todos, né? Aqui dentro da JDL, né, a gente costuma sugerir, né, para os nossos clientes para comprar, ao invés da sua primeira casa para morar, uma casa de investimento, né? E por quê, né, que a gente sugere isso como forma educacional para nossos clientes? A gente sugere isso porque quando você compra uma casa, né, de investimento, a gente costuma dizer que temos dois sócios, né? O inquilino e o HO. E aí Exato. você acaba pagando aproximadamente, depende da sua situação, mas uns 15% em relação ao valor da casa, porque o restante é pago pelo inquilino e depois que você tem esse benefício fiscal, você recebe essa porção do HO, né? A maioria das pessoas, principalmente brasileiros, né, costumam comprar a sua casa para morar. E isso é normal, isso acontece no Brasil, enfim. Porém, aqui na Austrália, devido ao incentivo fiscal e toda essa, eu posso dizer, uma parceria com a imigração, né? O governo australiano, ele te dá todo esse suporte para que você utilize dos seus fundos, né? Para poder investir e, em contrapartida, ele te traz todo esse benefício fiscal. Então, é um mecanismo que a gente explora bastante aqui na JDL e a gente sugere para os nossos clientes que comece um caminho diferente, né? Ao invés de você ir pelo caminho Tradicional, né? tradicional, você começar pela sua casa de investimentos, o que vai fazer com que você acelere, inclusive, para poder comprar a sua sonhada casa dos sonhos. Eu costumo dizer o seguinte, ó, para você que está assistindo aqui agora, de verdade, a Austrália está com uma crise nesse exato momento imobiliária e ela precisa de pessoas construindo casa, porque tem mais gente querendo comprar casa do que casa sendo construída. Então, quando você toma essa decisão de ser um investidor e ajudar a Austrália nessa defasagem, a Austrália fala, tá bom, já que você está me ajudando, se você tiver problemas com relação ao roof da sua casa, se você gastou lá com os juros do banco, se você gastou pagando a taxa do advogado, a taxa da prefeitura, eu vou te ajudar fazendo com que essas deduções fiscais voltem para você. Então, você tem deduções fiscais, mais a questão da depreciação da casa, porque a casa fica mais velha, fazendo com que, sim, no final das contas, o governo pague aí 20, 30, 35% do seu mortgage e o inquilino paga o restante, né? Isso é muito bom a galera saber, porque não é o jogo jogado no Brasil, né, cara? A gente não ouve muito isso. Eu não sei você, mas eu moro fora há 7 anos, morei nos Estados Unidos 3 anos, morei pela Europa, tô aqui na Austrália há alguns anos também. E, cara, eu não ouvi falar isso no Brasil. Aqui é diferente que funciona esse sistema bancário. É por isso que é importante a gente dar essas informações claras, né, pra galera entender que existe essa possibilidade mesmo, né, cara? Sim, com certeza. Então, existem algumas peculiaridades no mercado australiano de real estate
que você pode perceber quando você compara com o cenário brasileiro. No Brasil, você percebe que existem incorporadoras, né? Como é que funcionam essas incorporadoras no Brasil? Existem construtoras, né, com investidores. Eles fazem um fundo de, por exemplo, 30% do valor dessas construções e eles abrem essas oportunidades ao público no Brasil, né? Então, lá tem muita supplier e pouca demanda para compra, porque é um mercado mais inchado. Já Exato. que na Austrália, é engraçado, né? Quando eu entrei para começar a trabalhar aqui na JDL, entendendo um pouco do mecanismo aqui do mercado de real estate, eu percebi que é ao contrário. Pelo fato de a gente não ter tanto produto, que no caso é uma propriedade de investimento, o que acontece, os builders e developers? Eles praticamente eles guardam essas oportunidades, né, para pouquíssimos investidores. Na verdade, tem muitos investidores que querem acessar essas propriedades, mas existe um certo, como é que eu posso dizer? Exclusividade. Exclusividade, né? É onde você percebe o poder aí da JDL e outros buyers agents que têm uma relação junto com essas construtoras, né? Com os builders. Então é diferente. No Brasil, enquanto você percebe que há uma movimentação do mercado para mostrar essas oportunidades, né, a qualquer momento, aqui é o contrário. Então, muitas das vezes, o consumidor final não tem acesso a esse produto e é muito mais fácil, né, você procurar um agente para poder ter acesso a esse tipo de produto. E eu costumo, inclusive, a dizer, estendendo um pouco mais o assunto, existe uma diferença entre o que o Buyer's Agent faz e o que a JDL Strategy faz. Existe uma grandíssima diferença, Sim. né? E essa diferença, né, não é só em relação ao acesso ao produto, que foi o que a gente está falando aqui, né, supply e demand, mas a JDL utiliza de fato a propriedade de investimento apenas como um veículo para aceleração da sua riqueza, né, onde a gente faz uma estratégia integrada, analisando o perfil do indivíduo para que com o apoio essa propriedade de investimento, a gente consiga, através de depreciação, reduzir o máximo de imposto que você iria pagar, né? E reduzindo o máximo de débito pessoal teu que não é dedutível para que você alcance o mais rápido possível a sua riqueza, né? The chain reaction que a gente chama aqui, né, cara? Exatamente. The chain, que é onde casas compram casas e casas compram todas as coisas, né? Já quero emendar uma outra pergunta dessa questão de casas compram casas. A gente costuma dizer muito aqui para os nossos clientes que se você entrou no game de ser realmente um investidor, você compra a sua primeira casa de investimento, você vai alavancar comprando a segunda casa, e depois a terceira. Por que especificamente a gente costuma dizer pra galera, até pra galera entender, cara, compra a sua casa depois da terceira, quarta casa. O que dá pra ser feito? Por que isso é possível? Depois você compra a sua casa mesmo. Por quê? Então, como eu falei anteriormente, né, as pessoas geralmente acreditam que o produto, né, o atalho que não existe para essa riqueza é a casa. Não é que seja a casa em si, o produto em si, e sim a estratégia que está por trás dessa casa. Então, quando você compra uma casa para morar como primeira casa, você paga ela 100%. Então, você paga 100% da casa. Então, se você tem um mortgage de 650 mil, você vai pagar ela sozinha. E quando você tem a de investimento, você aproximadamente paga 15% desse investimento. Ou seja, você tem responsabilidade de 100% dessa dívida de 650 mil, mas com o apoio do inquilino do HO, você acaba não pagando ela de fato. Então, A dívida boa, né? Exatamente, que é a diferença do good debt e o bad debt. Exato. O good debt é essa dívida que é dedutível, que é uma dívida de investimento. E quando você compra uma casa para morar, você não pode deduzir isso daí no seu tax return. Então, por isso que nós, né, acreditamos que a casa de investimento acelera a sua riqueza e depois a gente sugere que você compre sua casa para morar, que você puxa o equity dessas casas, né, para poder comprar a sua moradia, né, que você quer a famosa casa dos sonhos, que você tanto quer para você e para sua família. Né? Muito bom, cara. Exatamente isso. É aí que a gente sai daquela... eu costumo dizer que existe realmente um inconsciente coletivo de que é muito simples. Se você parar para pensar agora e se eu falar para você domingo à tarde, né? O que vem na sua cabeça? Provavelmente veio, né?
café da tarde com a avó, de repente aquela macarronada com a avó, né? Uhum. O que veio na sua cabeça domingo à tarde? Ô, rapaz, é um surfzinho, né? Ô, surfzinho! Ficar um pouquinho com a família, curto Ficar com a bastante. família, né? Então esse é o inconsciente coletivo. Uhum. Mas, na verdade, domingo à tarde, cada um aqui, se eu perguntar, tem uma coisa diferente. Tem gente que vai falar, dormir. Né? Tem gente que vai falar... Mas existe inconsciente coletivo de que a maioria das pessoas pensam a mesma coisa, né? Se você fala refrigerante, cara, vem, sei lá, Fanta e Coca. Mas deve ter centenas de tipos de refrigerante, né? Então, existe um inconsciente coletivo dizendo... Compre a sua primeira casa. A partir do momento que você tiver o seu PR, compre a sua primeira casa. Isso é um inconsciente coletivo, gente. Não entra nessa doideira aí. Você não precisa acreditar que assim que você conseguir o seu PR, você tem que comprar a sua primeira casa. Isso é um inconsciente coletivo, é uma história que te contaram. É a mesma coisa as pessoas que estudam 12 anos, fazem 5 anos de faculdade, 6 anos de faculdade, depois mais 3 anos de especialização, depois trabalha 30 anos em algo que você odeia. Não, faça aquilo que você ama, que você é bom fazendo, que as pessoas precisam, você pode ser pago por isso. Então, você definitivamente não precisa comprar a sua primeira casa para morar imediatamente assim que você tenha o seu PR. Você precisa primeiro pensar, aí sentar em mesas como a nossa, para entender que existe uma nova possibilidade de você investir e você fazer com que esses mesmos 100 mil que você usaria para comprar a sua casa e você pagaria 500 mil de imposto, 500 mil de juros nela, você pode usar esses mesmos 100 mil para comprar um ativo que vai se pagar, você vai colocar uma pequena parte disso e ele vai se valorizar ao longo do tempo, tendo um capital growth maravilhoso junto com cash flow, né, cara? Então, assim, tem que tirar isso da galera, da cabeça da pessoa, né? Já emendando mais uma, PR. Precisa do PR, não precisa do PR? Não sei, como é que é esse negócio aí? Agora, uma pergunta importante. Precisa do PR ou não precisa para comprar uma casa de investimento aqui ou até a primeira casa? Essa pergunta é importante. Sim e não, tá? Tá. O PR é muito importante para você ter acesso, né? Acesso ao dinheiro no banco. Então, o que que acontece é o seguinte, o banco ele vai fazer uma análise de risco, né? Ele vai te emprestar esse dinheiro, e vai utilizar um asset, que no caso, uma propriedade de investimento, como um risco, né? Então, o banco que ele faz, vamos dizer assim, ele te vende um dinheiro por um custo. Então, para que você acesse esse dinheiro, você precisa do PR. Então, não tem jeito. Então, o que acontece é o seguinte, vamos supor que você está numa condição que você tem um visto de sponsorship e esse visto tem um limite de 5 anos, tá? Quando o banco vai fazer uma análise para ver o quanto que ele vai te emprestar de dinheiro, ele vai fazer uma análise e vai falar assim, olha, baseado no salário que você recebe, vamos dizer assim, 100 mil dólares por ano. E vão ter uma série de bancos com vão te emprestar aproximadamente, né? Tu teria um grande potencial de ter aproximadamente uns 500 mil dólares de financiamento que ele Poderia estaria te emprestar. disposto a emprestar. Porém, devido ao fato do teu visto ter um limite de 5 anos, né, ele vai dividir, vai diluir essa parcela ao longo de 5 anos, que vai ficar inviável para você no weekly payment ou no monthly repayment, né, que vai ser muito alto. Exato. Então, não é que ele não poderia te emprestar. Se você conseguisse pagar, sim, ele te emprestaria, mas ele vai ver que você não tem condições de pagar porque o weekly repayment é muito alto. Então, o que acontece? O que é natural de acontecer? Uma vez que você tem o PR, você não tem mais esse limite que o visto impõe em você. Então, você pode diluir essas parcelas ao longo de 30 anos, o que faz que o seu weekly repayment ou o seu monthly repayment, depende de como é que você vai estar estruturando esse mortgage que você vai pagar, vai reduzir muito. Então, Entendi. é o que acontece. Então, o que a gente sugere? Uma vez que você tem o PR, aí você vai ter esse acesso ao banco. Mas existem casos, e eu já vi acontecer casos, onde a pessoa fez tanta grana, que comprou a casa em cash. Então, não deixa tem de esse ser um detalhe. problema. Então, ele não teve necessidade de ter esse acesso ao banco, porque a pessoa já tinha em cash. Então, quando eu digo sim e não, existem essas peculiaridades que é bom olhar, estudar caso a caso. Por isso que a gente tem especialistas para poder estar te dando esse suporte. Exato. Fora as outras taxas que tem pelo fato de você ainda ser um estrangeiro, né, e não um residente australiano, tem uma série de implicações que realmente, né, no final das contas não vale a pena, né? Aguarda um pouquinho, junta a grana, né? E a não ser que você realmente tenha essa possibilidade, você queira, né? Queira pagar a taxa mais alta, queira, né, assumir esse valor mais alto que você vai acabar pagando, né? Mas em um financiamento de 30 anos, acaba ficando até inviável caso você não tenha essa capacidade financeira para o banco.
Muito bom. Cara, pra gente finalizar aqui, papo legal demais. A gente costuma dizer aqui na JDL que, cara, é isso, né? A gente quer ajudar as pessoas a construir um portfólio de investimento, sim. A gente quer ajudar as pessoas a minimizarem o máximo possível da sua dívida, a pagarem menos imposto. É isso que a gente faz aqui, faz isso muito bem. Mas a gente fala muito sobre vida, sobre desenvolvimento pessoal, sobre esporte, sobre saúde, que o mais importante na ponta da linha é você ter uma mente em paz, né, cara? Uma alma tranquila, livre. Cara, o que você poderia dizer para os brasileiros aí que estão aqui na Austrália pensando em investir também e tal, mas nesse começo de vida, cara, às vezes o cara não tem a grana ainda para comprar casa, ele está pensando no futuro. Qual seria a dica para quem às vezes está no Brasil assistindo isso, de, cara, cheguei na Austrália, quero investir sim, vou juntar dinheiro, mas fala um pouquinho sobre essa questão de esporte que você pratica, que a JDL também, né? A gente tem também a Unstoppable, né, do Júlio de Lafitte, né? Fala um pouco dessa questão, cara, de work-life balance. Mudar para um país, né, independente de qual país que você vai se mudar, no caso a gente está falando aqui da Austrália, nunca é um projeto fácil, né? Então, a primeira coisa que eu recomendo é se planeje bem, né? Você que está querendo mudar para um país de primeiro mundo, cada caso é um caso, né? No meu caso, eu vim com a minha esposa, 2 filhos e minha sogra, né? Então eu tive E que a me planejar. sogra? E a minha sogra. E a sogra? Então eu precisei me planejar muito bem. Depois que eu cheguei aqui, eu aceitei todos os tipos de trabalho, sem exceção, né? E também me aprofundei muito na língua enquanto estudava, então não é fácil. É um começo que você precisa, de fato, do dinheiro para poder se manter. É uma moeda que é difícil de manter, mas o trabalho, ele traz esse retorno financeiro para você. Mas uma vez que você sai desse furacão, né, de coisas acontecendo, fazendo diferentes trabalhos, o que eu sugiro para você primeiro, né, é resolver o seu visto, então deixar um caminho bem encaminhado para que você pegue a tua permanência, caso você tenha interesse realmente em imigrar. E lembrando, cara, que a vida é feita do presente. Então, muitas vezes a gente se perde, né, no tempo, porque a gente quer resolver tudo rápido e a gente fica estressado, a gente pode ter até o burnout, né? O famoso burnout que acontece bastante com imigrantes aqui na Austrália. Então, eu sugiro que a partir do momento que você passa por esses primeiros 2 anos, 3 anos, depende de caso a caso, cara, procure algo que você realmente goste, né? Que você realmente ame, como um esporte, um lazer, né? E, cara, coloque isso na sua rotina do dia a dia. É porque nada é feito de um dia para o outro. Tudo é construído com muita disciplina. Coloque ali no. Faça uma pergunta para você mesmo, o que você realmente ama como ser humano, né? Uma vez me fizeram essa pergunta e eu não soube responder. E eu percebi que eu nunca tinha feito essa pergunta para mim mesmo. Eu lembro que quando me perguntaram isso pela primeira vez, falou, cara, o que você ama fazer? E eu respondi, eu amo estar com meus filhos, com a minha esposa. E aí a pessoa me fez uma contra-pergunta dizendo assim, cara, olha, quando você me responde isso, você está falando do Natan como marido, o Natan como pai. Agora eu quero saber de você, Natan. O que você faz para você que você ama? E foi o primeiro momento que eu falei, cara, eu nunca me perguntei isso para mim Pesado. mesmo, Pesada a né? pergunta. Eu tô sempre realmente pensando nos outros, na família, que é natural, você como pai, como marido. E aí foi quando me surgiu uma luz na hora. Eu falei, eu sempre tive, por exemplo, vontade de surfar. E eu sempre me trouxe muitas desculpas, né? Da vida que eu vivia no Brasil, né? Depois que eu vim para cá, eu já estava 2, 3 anos aqui, não tinha tudo acontecendo, menos o que eu realmente precisava para mim mesmo. E foi quando eu fui me dedicar ao surf, né? E eu encontrei uma paixão e algo que eu amo, né? E fazer é um momento que eu me sinto conectado com a natureza, eu me sinto conectado com Deus, eu me sinto conectado comigo, né? E não adianta de querer, né? A gente querer ajudar os outros se a gente não está bem conosco. Então, acho que o que é importante dentro da tua jornada como imigrante aqui, né? Depois que passa esse momento que é um momento difícil, é você primeiro cuidar de você, para aí assim conseguir cuidar dos outros e quem está à sua volta, do seu trabalho, na sua família e nos seus amigos. Eu acho que isso é bem importante, você manter esse balance, não importa qual o tipo de esporte, mas fazer algo que você realmente ama vai te ajudar na sua jornada aqui. Uau. Uau. Se você não tá bem, você não ajuda ninguém, né? Exatamente. Eu acho que você tem que estar alinhado para Muito poder bom. ajudar os outros. Acho que isso é muito Isso, cara. importante. Maravilhoso, gente. Chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal da JDL. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado
de verdade mesmo, tá? Eu quero trazer muito mais conteúdos como esse para vocês, de valor, não só para falar sobre investimentos, né? Sobre a tomada de decisão, que é super importante, mas, sabe, fazer vocês pensarem e refletirem sobre coisas que a gente acha importante e trazer pessoas com histórias diferentes, não é? Pessoas com background diferente, pessoas que trabalham aqui na empresa, né? Que a gente fica às vezes a gente fica muito mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família, né? Muitas vezes, né, cara? Se você for colocar na ponta do lápis mesmo, assim, de segunda a sexta-feira, a gente passa o dia assim no trabalho. Então, os nossos amigos de trabalho acabam se tornando os nossos irmãos, né? Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar do seu lado, cara, de verdade Obrigado, mesmo. cara. Obrigado por tudo que eu venho aprendendo com você. Você é um cara de verdade que é um exemplo a ser seguido, né? Para todos nós aqui da JDL. Pode ter certeza disso, cara, de verdade. Falo isso com tranquilidade, sem puxar saquismo, nem puxar saco eu gosto, viu? Mas você é um cara que eu gosto demais, viu, Natan? De verdade mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, pela sua seriedade, nas melhorias contínuas que você vem implementando em todos os processos aqui na empresa. Não só para deixar com que o público externo, com que os nossos clientes se sintam mais felizes por estar fazendo parte dessa nossa jornada, mas também o público interno, nós, como pessoas, né, como profissionais, para ter um ambiente mais saudável, né, um ambiente mais tranquilo. E eu vejo as dezenas de melhorias contínuas que acontecem, que muitas vezes ninguém vê, mas Deus está vendo e eu sou muito observador, eu vejo tudo, cara. Então, parabéns mesmo, de verdade, viu? Tamo Muito junto demais. obrigado. Como eu venho falando, eu sou muito orgulhoso do time que a gente tem construído aqui internamente. E como a gente acabou de falar, né? A gente precisa realmente, né, arrumar a nossa casa antes de ajudar. Então, acho que a melhoria contínua nunca termina, né? Você sempre vê pontos de improvement. Eu fico muito feliz de saber que eu posso estar colaborando no dia a dia de vocês, né? Que eu acredito que o meu papel é empoderar vocês cada vez mais a fazer um trabalho bonito como esse e a gente poder ajudar a nossa audiência, né? O público brasileiro aí com esse projeto lindo que está sendo feito, que é a JDL Brasil, né? E Muito tá bom. aí conectado com as nossas raízes, né? Que eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, eu percebo que você também tem muito orgulho de ser brasileiro. Total. E a gente poder ajudar um pouquinho aí das pessoas na jornada financeira delas, né? É Maravilha. isso. Maravilha. Links importantes na descrição. Se você quiser receber uma análise de perfil gratuita, falar com alguém do nosso time, tá aqui embaixo. Se você quiser fazer o upload do livro que a gente disponibiliza para todos os nossos clientes, que é o Terceiro Caminho, do Júlio de Lafitte, né? Muito bom esse livro. Só você clicar aqui também na descrição, redes sociais, tá tudo aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Costumo falar uma frase bem importante que está tatuada no meu peito e eu acredito que esse momento seja legal de eu falar. Não importa de onde você veio, o importante é sempre para onde você vai. See you guys next time. You take care. Vou nessa. Até o próximo vídeo. Peace.